Silvana. Tá. Nome social, Silvana. Ai, Senhor, não guardo, não adianta. Tem também, a Monique tá aí com o nome de Tomás. Tomás, aí você vai ver assim, Tomás, quem é Tomás? Não, nome social, Monique, entendeu? Por aí. Monique eu marquei por causa da voz, não foi nem porque eu vi. Não, a outra Monique. Não, a outra eu não marquei. Segunda. Tá vendo? A gente tem duas Monique, uma na residência e uma no PIBID. É. Aí, não marquei a outra, não. Tá vendo, Vambora. Vamos lá? Vamos. Podemos. Então, a gente tem... a pauta nossa é essa, então, tá? É o conhecimento do PPP. Depois, cada um de vocês, né, vai pegar e estudar o PPP da escola que você está responsável, está lá com ela, da sua escola campo, para a gente tomar esse conhecimento antes mesmo que vocês estejam do campo profissional como pedagogo, tá? Porque profissional da educação, né, alguns de vocês já são, mas aí, efetivamente, como pedagogo, muitos de vocês já serão ano que vem, se Deus quiser. Então, a gente tem, vamos dizer assim, não é apenas um documento, né? Denise, você quer falar, Denise? Você fala mais de PPP do que eu, cara? Ué, você que sabe, não, pode ir, qualquer coisa eu te completo, tá tranquilo. Você fala bem. Ganhou ponto já. Bom, primeiro, né, entender que nós estamos numa complexidade de mundo muito grande. Ponto. O que se exige da gente? Exige não só a questão da ação, mas o planejamento da ação. Então, o PPP, ele serve de planejamento da ação. Mas também é a mesma coisa. Todo planejamento, ele é flexível. Mas, pelo menos, se a gente tiver um caminho de onde partir, né, uma meta, por isso que a gente trabalha com as questões das metas, né? Então, para tudo que a gente delineia em termos de educação, a gente pensa em meta e estratégia, né? A gente elabora quase um plano nacional de educação. Então, meta e estratégia. Então, a gente tem no plano político, no projeto político-pedagógico, a gente tem as metas e algumas estratégias. Então, dali, quer dizer, nessa complexidade toda que a gente tem em relação a esse fazer pedagógico, se a gente entender, se a gente pegar o PPP e a gente folhear e compreender como é que a escola pensa o seu planejamento, está ali. Então, pode ficar muito claro, é o que a gente fala, né? Nem sempre, claro que o papel aceita aquilo que a gente quer escrever. Então, até uma forma comparativa depois, mais tarde, da gente olhar o PPP e olhar realmente a realidade educacional, o que acontece na prática. Então, vai estar ali uma série de questões que vocês podem pegar para analisar, tá certo? Então, é como se fosse mesmo, eu tenho que elaborar um planejamento. Claro que esse planejamento, a gente sempre pensa, né, que a gente está trabalhando com a intencionalidade da educação. A gente sempre entende que a educação está a favor de alguém e para quê? Então, essa intencionalidade da educação, a gente pede que vocês nunca esqueçam, né? A gente sempre está falando que por trás de qualquer prática pedagógica há uma intencionalidade. Então, o olhar técnico de nós, pedagogos, tem que justamente se centrar na intencionalidade da prática pedagógica que eu vejo na minha frente, ou de um escrito, de um documento normativo. Por isso que se bateu tanto, não sei se vocês acompanharam a discussão, no Plano Nacional de Educação Especial, foi tão batido, né, foi tão criticado, por compreenderem, né, que por trás do que estava escrito, havia um retrocesso em relação ao atendimento às crianças com deficiência. Então, é isso que a gente espera que vocês saibam, né? A gente tem a crítica do olhar. Então, a gente tem de olhar, e não é somente a crítica, né? Vamos criticar, a gente tem que perceber onde é que está uma falha do processo, ou seja, uma educação que não pauta na inclusão, e a inclusão, não estou falando apenas de pessoas com deficiência, então a gente tem que ver a intencionalidade desse processo e saber propor uma solução, caso a gente encontre algum problema. Então, é esse viés que a gente precisa, né, aprender a fazer, tá certo? Então, a gente já está começando a fazer, né, essa situação dentro das salas de aula nossa, pelo menos a gente pensa que ao colocar qualquer situação, problema, para que vocês delineiem, para que vocês estudem, aqui mesmo, os dois programas, eles são voltados para que vocês tenham ciência, né,
conheçam a realidade na prática e dialoguem com aquilo que vocês estão estudando enquanto base teórica dentro do curso. Então, essa possibilidade aqui, ela tem que se tornar real. Então, o documento, seria muito fácil a gente vir para cá e pegar um PPP de qualquer, que a gente vai lá no site, baixa, e entregar para vocês tomarem conhecimento. Não é isso. Vocês estão dentro de uma escola-campo, conveniada, vocês fizeram um processo seletivo, então nada mais justo do que conhecer o projeto que delineia as ações da escola-campo, que você vai pelo menos pensar estrategicamente. Né? Se a gente for pensar assim, mas e a galera que vai se formar em fevereiro? E, estrategicamente, a gente vai, vocês, né, as 10 pessoas que vão deixar o cargo em fevereiro, vão pensar estratégicas para poder ser deixados, né, para quem for cobrir seu lugar, poder pensar assim, poxa, eu vou continuar de onde pararam. Então, a gente deixar o caminho mais ou menos trilhado para que outras pessoas possam segui-lo. E quem for continuar o processo, a gente vai ter a possibilidade de conhecer o todo, né? Então, a gente vai ter uma sequência didática que vai ser apresentado todo o processo que é normativo da escola e depois toda a parte que legaliza esse processo. Então, não é só estar no papel. A gente vai estar no papel, conhecer o papel e conhecer a prática, mesmo que seja ensino remoto, que é o que está se delineando para 2021, pelo menos iniciar, certo? Então, uma outra questão também é a construção do PPP, ele não é unilateral. Então, é mais uma, vamos dizer assim, né, uma forçação de barra para que o trabalho em conjunto dentro da equipe escolar, e não estou falando apenas interna, é externa também, porque vai envolver as famílias dos alunos, né, os responsáveis por esses alunos, vai envolver os próprios discentes, né, ou seja, os próprios estudantes, a comunidade faz parte ali, os docentes, pedagogos, secretários, merendeira, porteiro, todos que fazem parte do processo educacional. Eles precisam ser ouvidos naquilo que se espera que aquele processo, ele auxilie na educação das pessoas. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente cumpre, né, que a gente tem, né, as etapas que existem no PPP, para que possa, cada um desses membros da comunidade interna e externa, possam dar sua contribuição acerca daquilo que se espera que aquela escola faça. Então, a gente vai voltar sempre naquele pensamento inicial, né? Estamos a favor de quem? E para quê? Então, a escola, ao pensar as suas práticas pedagógicas, ao pensar com quem que eu vou dialogar teoricamente, como é que eu vou desenvolver as minhas práticas, eu vou envolver dentro de uma concepção que inclui ou exclui, né? Dentro daquilo que eu estou escrevendo, que a gente está construindo no coletivo, de que forma nós vamos operacionalizar. Então, a gente traz aqui, e aí, em concluso, a gente traz um Moacir Gadotti, que é um teórico que fala muito sobre projeto político-pedagógico. Aproveitando para dizer, né, vocês vão pegar aí uma onda de concurso muito grande a partir do ano que vem. Então, o projeto político-pedagógico é algo que sempre cai em qualquer concurso. Então, tá aí uma deixa para que vocês possam aproveitar essa oportunidade para reforçar ou depois se aprofundar no que a gente está falando aqui. Então, o Gadotti, ele diz que o PPP é inconcluso. Por que inconcluso? A gente sempre está num processo de inacabamento educacional. O processo educacional nunca está terminado. Então, a gente está numa sempre inconclusão, porque os sujeitos são mutáveis. A gente não acredita que as pessoas entrem, principalmente agora, em se falando de vocês, estudantes, né? Vocês entraram de um jeito dentro do curso de pedagogia e estão saindo de outro. Né? Quem é veterano sabe disso, né? Vocês olham para trás, vocês não são mais a mesma pessoa que entrou. E quem está aí no início da caminhada, mesma coisa. Né? Você já tem 1 ano de caminhada, quem está no segundo período, 1 ano de caminhada, o pessoal que está no quarto, praticamente 2 anos de caminhada, vocês olham para trás, vocês não são mais as mesmas pessoas que um dia ingressaram no curso. Então, é disso que a gente está falando, desse processo, ele está em eterna transformação, que estamos trabalhando com a educação de pessoas que são mutáveis, porque o mundo está se transformando. Então, se transforma o conhecimento do mundo, né, se o mundo gira numa velocidade muito grande, em termos de tecnologia, economia, sociedade, a escola tem que estar ligadinha nesse processo para que a gente possa estar equiparando, fazendo uma situação análoga. Não é discutindo na escola algo que nunca será posto em prática na sociedade e vice-versa. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente coloca.
E a gente vai discutir, né? O Moacir Gadotti sempre traz duas questões, né? O instituído e o instituinte. Ele sempre confronta, ou seja, a gente sempre vai estar ligado no que é o instituído para a escola e no que é o instituinte para esse mesmo processo. Aqui só para deixar muito claro quem são, né? O instituído é o que já está posto. Então, a gente tem as nossas legislações, as nossas normatizações. Então, se a gente, traduzindo em miúdos, né? A gente tem a LDB, as diretrizes curriculares nacionais de cada etapa de ensino, a gente tem a BNCC. Então, isso é o instituído. São as normas pelo sistema educacional macro, né? Nível federal. Nível estadual tem outras, nível municipal tem outras. Então, a gente tem sempre que lembrar, tem que estar esse manual de consulta, essa ideia tem que estar sempre aqui com a gente. E o instituinte, que é a nossa realidade, né? Quem faz parte daquela comunidade escolar? Quem é que faz parte daquela escola? A gente está falando de comunidades, tanto interna quanto externa, tanto estudantes e profissionais da educação que ali circundam, quanto também quem está fora da escola, mas faz uso dessa escola. Aí a gente vai falar principalmente dos responsáveis pelos estudantes. Então, ao conhecer essa realidade, por isso que o Moacir Gadotti coloca, né, desse confronto. Ao conhecer a comunidade escolar, o instituinte e instituído, eles precisam dialogar. Senão a gente vai fazer algo que é só para inglês, um documento apenas para inglês ver, o que não é a intenção dessa proposta. E aí a gente passa, né, que está alguns itens básicos que todo PPP ele precisa contemplar, tá? Vamos dizer assim, por quê? Porque ali você começa a traduzir, né, em palavras aquilo que a escola ela pensa, o que o sistema está sendo, como o sistema está sendo organizado. Então, a gente tem a missão e a visão, né, no próprio PPC, né, do curso de pedagogia, a gente tem, no PDI do Centro Universitário de Valença, a gente tem, e nos projetos políticos pedagógicos de todas as escolas precisam ter. Qual é a missão daquele espaço educativo? Qual é a visão que se tem? Então, a gente vai trabalhar com 2 itens, né, que é de planejamento, é de posterior, né? A gente vai fazer a entrega de um conhecimento, mas para quê? Né? A educação está a serviço de quem? Né? Para quê? Quem é a clientela que a gente atende? Né? Então, faço uma pesquisa, né, na hora do ato da matrícula, principalmente, a gente faz pesquisa para saber quem é meu público-alvo, quem é que vai usar os serviços daquele sistema educacional. Então, a gente faz lá, né, quantas pessoas moram na casa própria alugada, qual o rendimento familiar. Então, esses não é só para você saber da vida dos outros, né? É para você traçar um perfil de quem é a clientela que faz parte da sua escola. Qual a importância disso? Aí a gente volta lá na Magda Soares, né? A gente vai dialogar com a questão da diferença cultural, tá? Não da deficiência cultural, né? Então, a gente volta lá no que ela falou para a gente no dia 5 de outubro, e percebe que essa clientela vai precisar, né, de algumas estratégias que são diferentes que outra escola poderá usar. Né? Eu tenho um público X, que eu vou ter que, então, os dados da aprendizagem, quando a gente mostra os resultados, que foram os resultados que vocês levantaram em relação do IDEB das 4 escolas, isso é um dado sobre aprendizagem. Né? O que me indica ali é algo que não é apenas um número. Eu tenho que dialogar com o número, entender quem é a clientela, para eu poder ver quais são meus recursos, minhas diretrizes pedagógicas. Então, quando a gente pensa principalmente em diretriz pedagógica, eu vejo assim, quais são os recursos? Porque senão fica numa eterna falácia, a gente fala assim, mas a minha infraestrutura não permite. Mas o recurso que eu tenho não permite. Por isso que é chamar todo mundo para dentro, né? Chamar o coletivo para dentro e dialogar junto. Que a gente descubra que a gente não tem o recurso. É a mesma coisa que está acontecendo agora em ensino remoto. Descobrimos, né, principalmente no sistema público, descobriu-se que as crianças que moram em áreas mais afastadas não têm o recurso tecnológico favorável para poder fazer o ensino remoto acontecer. Então, qual é a diretriz pedagógica? Então, quando a gente faz o levantamento desse processo, né, quando eu delineio a clientela, quando eu pego os dados de aprendizagem daquela escola, eu vou juntar uma coisa com a outra. Aí a gente vai começar a julgar hipóteses. Por que as crianças não aprendem? Né? Qual é a dificuldade de aprendizagem que está tendo ali? Ou é uma dificuldade de ensinagem? Então, a gente vai
como é que é a relação com a família? Nunca ficou tão claro que a gente precisa da família para andar, né, para poder fazer o nosso serviço acontecer, como agora em época de pandemia, tá certo? Então, agora, como é que essa relação que já devia ter sido construída quando a gente estava lá no ensino presencial, essa relação que já devia estar fortalecida, começou a ser construída, a ser pensada em uma construção agora no ensino remoto. Então, a grande falha do nosso processo educacional reside quando a gente estabelece um PPP, por isso que eu falando, não é apenas uma questão da gente ter um documento para inglês ver. Então, quando eu coloco assim, qual é a minha relação com a família, eu vou lá pensar nas diretrizes pedagógicas para dar conta dessa relação com a família. Então, não é, como é que é a reunião? A reunião que a gente está fazendo é mero caráter informativo, que um bilhetinho daria conta dele. Eu chamo a reunião para poder falar com os pais e responsáveis que as crianças estão indo muito mal, obrigado, que eu preciso da ajuda deles. Eu faço uma reunião para poder, assim, eu faço um banquete para poder comer junto com eles. Aí é diretriz pedagógica, que eu não faço sozinha, né? Por isso que a gente tem, beleza, qual é o recurso? O recurso eu não tenho tecnologia, não tenho laboratório de informática, mas mesmo assim eu não posso fazer com que o processo educacional não aconteça, né? Apesar de todas as limitações, a diretriz pedagógica precisa, bioprática pedagógica precisa continuar acontecendo. E a gente junto vai traçar esse planejamento, tá certo? E por isso que dá certo. Aí a gente tem um plano de ação, que é onde a gente fala, né, todo plano para a gente, na educação, para algo dar certo, a gente precisa trabalhar com meta e estratégia. Mas o problema é que, assim, a gente não para planejar, né? A gente tem muito problema dentro do campo educacional como um todo, né, em todos os setores, não estamos falando só, estamos falando da educação básica, do ensino superior, estou falando das pessoas, né, dos profissionais. A gente tem uma dificuldade pela falta de tempo disponível. Mas aí a gente tem que parar e reverter isso a favor da gente, né? Quando a gente planeja, e planeja no coletivo, maior chance daquilo dar certo a gente tem. Então, quer dizer, quando a gente elabora um plano de ação, com as metas e estratégias, eu já sei onde é que está meu problema. Meu problema está na defasagem ali. Meu índice de aprendizagem é baixo. Qual é meu plano de ação? Meu relacionamento com as famílias é precário. Qual é meu plano de ação? Os meus recursos são ruins, eu não tenho o recurso que eu precisava. Qual é meu plano de ação? Né? Quem pôde assistir aquela web com a Carolina, que é gerente de projetos, né, de gestão ambiental de Rio das Flores, viu que não é nada difícil. As escolas estão participando, né, com a reciclagem, e com isso tendo dinheiro extra na mão, né, que não é aquele do PDDE, não é dinheiro que vem com verba, né, carimbada, então você tem uma verba extra para você usar como você quiser. Então tinha escola que faltava água. Então com a escola que falta água, com o recurso que eles angariaram do lixo, né, da reciclagem, eles fizeram uma baita captação de água da chuva. A escola não passa mais por esse problema. Então, você vai falando também de outras questões que você pode resolver. Mas se a gente não planejar isso junto, a gente vai continuar fazendo e caindo na mesmice, né, de correr na terra do próprio rabo, que a gente não vai sair do lugar. Por isso que a gente tem que definir. As diretrizes pedagógicas é teórico. Qual é a sua concepção pedagógica, né? Em que você acredita? Você acredita, eu vou dar, né, você até é mais simplória. A gente tem dois viés, né, que a gente sempre fala aqui. O viés da escola excludente ou o viés da escola includente? Eu acredito na diferença cultural ou na deficiência cultural? Então, isso é minha diretriz pedagógica, que cada um de nós terá a nossa, tá certo? Agora, quando a gente elabora plano de ação, é conjunto. A gente quer o mesmo objetivo, né? Que todo mundo aprenda. Beleza. No PPP pode estar muito bem delineado essas questões, tá certo? Denise, tá tudo certo? Pode ir, Mônica, tá tudo certinho. Você tá indo bem mesmo. Vou Eu ganhar acho que nota? não precisa, vai ganhar 10 no final da aula. Aqui, eu acho que plano de ação não precisa entrar em detalhes, né? É só para, igual tá aí. São os Beleza. problemas, as causas e as ações que a escola vai fazer para resolver esses problemas, né? Sim, senhora. Gente, alguma pergunta, alguma consideração?
Vou passar batida, hein? Vamos lá. Aí Ô, Mônica, fala pra é mim. bom, né? Quando a gente pergunta que ninguém tem dúvida, tá tudo ok, né? Tão bom, né? Ai, sei lá, menina, fico meio tenso, tá? Eu também. Ai, ai. Bom, a gente não precisa refazer PPP todo ano. Eu sei que é um documento que dá muito trabalho, né? A gente está aí revendo, a gente ficou início desse ano e até agora, no metade do segundo semestre, revendo o PPC do curso de pedagogia. Deu um trabalho danado, e olha que a gente faz a várias mãos. Então, para a gente, é um negócio que é muito trabalhoso, porque aí o olhar precisa ser, a gente precisa casar os olhares, né? Reunião de NDE, reunião de colegiado, reunião com pró-reitoria, reunião para poder casar as ideias e a gente colocar no papel. Então, mas não é algo que eu vou mudar ano que vem, cara. Entendeu? Aquele PPP que a gente monta, né? Para a gente é PPC, para o PPC que a gente monta, ele vai estar ali fechado até a gente ver uma possibilidade, mudou a matriz, né? Igual agora, quem está aqui no curso, né, independente do segundo ao oitavo período, vê muito bem que a gente passou por mudanças de matrizes, né? Quem está no oitavo período hoje está terminando a matriz antiga que começou em 2017, junto com a turma. Aí, você chegou em 2019, a gente mudou a matriz de novo. Mas por que muda a matriz? Porque a gente vê que o conhecimento precisa ser alterado, porque a gente precisa dialogar com a transformação da sociedade. Dá um trabalho do caramba, né? Quando a gente chegou em 2015, na pedagogia tinha aula de segunda a sábado, né? Max sabe disso, Max pegou essa época aí. Não sei se Fabiana, Fátima pegaram essa... Fátima também pegou essa época aí. Época dura de aula de segunda a sábado. E a gente vê que não tem necessidade disso. Hoje, quem está estudando tem aula quarta, quinta e sexta, né, com uma disciplina online. Aí você fala assim, nossa, diminuiu o conteúdo. Não diminuiu o conteúdo. Diminuiu a forma de abordagem dos conhecimentos. Então, a gente enxuga, vê que tem muita gordura, vê que tem assuntos que não dialogam com o cotidiano que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai e tem que aparar as gorduras. Isso é saudável para o curso, é saudável para as pessoas que fazem o curso, tá certo? Então, o PPP da escola é a mesma coisa. Então, quando a gente sacar, né, quando a escola sacar que pode ter mudado a clientela, que aí eu vou dar um exemplo bem clássico, algumas pessoas já sabem. Quando eu fiz o doutorado lá em Itaboraí, que a partir de 2010, começaram a receber uma enxurrada de imigrantes, né, de crianças migrantes dentro da sua rede, simplesmente Itaboraí falou assim, cara, o PPP que a gente tem em cada escola, ele não dá conta mais da clientela que a gente atende. A gente agora tem criança vindo do Chile, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Argentina e de todos os lugares do Brasil. Então, agora a gente precisa construir um PPP que dialogue com a diversidade que está chegando dentro da nossa rede. E se construiu tudo de novo. Mas quando chegou em 2015, o processo todo iniciado, né, que aí a gente teve aquela Operação Lava Jato, que jogou todo o processo do Comperj no chão, por conta de esquemas de corrupção, e simplesmente as crianças migrantes, elas foram embora com seus pais irresponsáveis. E aí você voltou com a rede atendendo apenas a quem é do seu município. Aí você refaz o processo tudo de novo. Você tem que dialogar com a sua gente, né? Então, é isso que a gente está falando. Então, quando você monta um planejamento, você organiza um modo de pensar de acordo com aquilo que você tem nas mãos naquele momento. Então, você pode perdurar aí 3 anos, 5 anos, com o mesmo PPP. Se você trabalha com pedagogia de projetos e estabelece essa normativa, né, dentro do PPP, a gente vai buscar alterar, né, os projetos no decorrer, né, de um ano para outro, mas é só os projetos. Né, o esqueleto, tudo mais, né, a gente trabalha da mesma forma. Então, é dessa forma que a gente pensa, né? Vai incluir agora, né? Vamos pensar assim, agora a escola que era da educação infantil ao primeiro segmento fundamental vai receber o segundo segmento fundamental, mais a EJA. Refaz PPP, que tua clientela vai mudar. Então, você vai conversar por segmentos, né? Vai conversar por nível de escolaridade. Então, aí a decisão é interna. Cada estabelecimento tem o seu. Então, é dessa forma que a gente pensa que esse PPP tem que ser construído. Dá trabalho? Dá.
mas eu vou voltar a fazer uma denúncia, né? A gente não tem, na educação, um tempo que a gente possa usar para planejar e registrar, né? A gente, enfim, isso aí é algo que tem que ser questões de discussão em outra esfera. Mas se a gente tivesse esse tempo para planejar e registrar, o nosso trabalho seria muito menos custoso, né? A gente teria condições de pensar, né, de pensar a longo prazo e de ver que aquilo que a gente pensou aqui, os objetivos que foram traçados, a gente conseguiu ter a meta, né? O resultado foi conquistado ou não. Mas isso é registro, tá? E vamos fazer dessa forma, com reunião pedagógica, institucional com os pais. É aí que entra uma nova pegada de fazer reunião com as famílias, né, com os responsáveis, para poder mostrar que a escola, metodologicamente, você apresenta a tua escola. Então, está ali quais são as diretrizes pedagógicas que você tem, quais são as ideias, né, a clientela que tu atende, os recursos que se tem, porque você tem dentro da escola o conselho de pais também, né? Então, você acaba unindo o útil ao agradável, fazendo com que, efetivamente, tudo que precisa existir na escola exista, de fato, e de direito. Tá? Então, Ô, Mônica, fala, filho. sim. É porque a Rosália fez uma pergunta ali, eu Ah, acho não até que você posso já ler. respondeu. Ah, Qual a regularidade de se reelaborar o PPP? Foi o que você falou, ô, Rosália, na parte metodológica, né, a parte filosófica, você clientela, você só muda se houver modificação. Agora, o que a gente está sempre revendo, a Vanessa até colocou ali que na escola lá dela, eles todo início do ano revê o PPP. É o plano de ação. O plano de ação realmente vai ser analisado, ele é um anexo, como se fosse um anexo do PPP. Aí sim, ele vai ser analisado e está sempre tendo que ser reformulado. Foi o que a Mônica falou, planejamento é flexível, né? Então, esse plano de ação vai estar sendo sempre reelaborado. E a Tatiane perguntou, falou ali, que cada escola tem seu PPP. Ela ficou com o CIEP, então vou ver o plano de lá. É isso aí, isso. Tatiane. Cada um de vocês vai analisar o plano da escola onde vocês vão depois fazer as atividades, né? Onde vocês, as escolas parceiras, onde vocês estão com os supervisores agora. Então, cada um vai analisar o PPP da escola. Não são todos os PPPs, não, gente. É só da escola onde vocês estão, tá? Isso aí. E a Tatiana está perguntando ali, Mônica, a última pergunta dela, quando a gente vai acompanhar as aulas online com o professor? Acredito que esse ano ainda não vai ser, né? No apagar das luzes de 2020, a gente termina estudando as questões que são mais de direcionamento teórico, tá, Tatiane? Acho que eu falo que o pessoal que sair do residência em 2021, que sair agora, né, que vai se formar, eles vão deixar o processo engatilhado teoricamente para quem for entrar. Quem for entrar, né, a partir de fevereiro, né, a gente vai realmente esquematizar junto aos professores supervisores, para a gente poder, pelo menos, acompanhar o ensino remoto, que é o que eu acredito que a gente vai começar iniciando 2021. Tá bom? Mas isso aí é para a galera que ficar mesmo, aí é 2021. Tá? Agora, no apagar das luzes 2020, a gente estuda. Tá? Vanessa, a Vanessa está perguntando ali também, Mônica, como vai ter acesso ao PPP? Nós vamos colocar, gente, o PPP no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês. Sendo que eu vou pedir, a Francis Mara conseguiu lá de Santa Teresa, aí ela vai colocar no grupo dela lá de Santa Teresa. Uhum. A Silvana e a Fátima, eu consegui também o do Instituto, né? Do deputado Luiz Pinto, e aí elas colocam no grupo. E a Mônica também, eu acho que os supervisores. Não, os seus são preceptores, eu esqueço. Os preceptores do residência também já tem, coloca no grupo específico. É melhor porque eles não confundem, não é não, Mônica? Melhor, Denise. Boa ideia. Cada um coloca no seu grupo, porque eles já criaram o mesmo grupo, porque Sim. aí não confunde. Beleza? Beleza. Então, isso aqui é só algo bem assim, bem clarinho, né? A linguagem é simples,
ninguém está montando um documento para nunca ser lido e nem entendido, então a linguagem é simples. Então a gente, aí só um dado mesmo, monta um arquivo eletrônico, facilita acesso, até para poder mexer depois. Professores e funcionários podem receber cópia do documento, tem que deixar cópia desse documento também à disposição dos pais responsáveis, que afinal de contas, numa escola que tem um conselho ativo, né, de pais, que os pais ajudam a formular a proposta, é legal que se veja que é um projeto que está começando a tomar vida, né? E aí a questão de como é que você vai ofertar esse PPT, a forma de manuseio, para facilitar esse olhar, né? Fazer reunião mesmo, para poder mostrar para os pais, enfim. A gente ter algo que seja bem concreto, transparente, tá? Para que vamos dizer assim, para que a nossa profissão ela seja melhor compreendida. Então, a gente tem que começar do básico. A gente não está fazendo um PPT, porque a gente acha que é bacana. A gente pode até hoje achar que é bacana, mas ela é uma obrigação de lei, né? Está lá no artigo 12 da LDB, a questão da gente fazer acontecer o PPT, elaborar o PPT. Então, com isso, a gente tem que sentar e estudar. Não tem outro jeito. Então, a gente tem aqui a visão e missão, né? Então, como é que é a visão? Como a organização gostaria de se ver no futuro? Como aquela escola gostaria de se ver, né? Pelo que eu quero ser lembrada? Visão, então, é modelo mental de um Estado. Ok. O exemplo que está aqui embaixo é ser uma instituição de referência em educação reconhecida pela sua inserção comunitária. Mas assim, beleza. Então, que me reconheçam, eu sou excelente no que eu faço, então meu processo educacional é bacana, e inserção comunitária. O que seria uma inserção comunitária? É o atendimento a situações, né, a pessoas, né, a estudantes em situação de vulnerabilidade social. A gente não vai, se for uma instituição privada, não vou cobrar mensalidade, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Enfim, há uma vastidão de coisas que a gente pode pensar a partir daquilo que está escrito, tá? E missão? Missão a gente precisa, assim, o que a gente pretende suprir? Que diferença que vai fazer a escola da onde eu faço parte, né? Que diferença ela faz para o mundo, para aquela realidade escolar ali? Para quem que ela serve? Qual é a motivação? Se for uma escola privada ou mesmo uma escola pública que surge em algum espaço, qual é a origem dela? Surgiu para quê, né? Então, vira e mexe, para vocês que são alunos do Unifarra, vira e mexe, o que a gente mais vê dentro das mídias do próprio Unifarra é o nosso reitor e vice-reitor falando, né, por que serve a nossa instituição, lembrando sempre a origem, principalmente agora, né, que o Sagrado fechou as portas e o São José vai para lá. Vocês não sei quem pôde assistir o vídeo que fala da transição, né, que as duas instituições são ligadas desde sempre. Isso é missão. Então, você não está deixando de perpetuar a missão pela qual o Sagrado foi fundado. A missão do Sagrado vai continuar existindo enquanto Escola São José. Então, isso é missão, tá certo? Ali embaixo, uma ideia. Promover educação para convivência social e sustentabilidade planetária. Pensar alto, né, gente? É uma missão de sustentabilidade planetária. Aí você pode pensar assim, reciclagem? Pode ter uma reciclagem. É planetário? Sim. É daquela região ali, pelo menos eu estou contemplando. Aí vou voltar na discussão do que a Carolina trouxe para a gente, enquanto projeto de gestão ambiental dentro do município de Rio das Flores. Ali, se vocês lembram, quem pôde assistir, viu que 12%, eu acho, 11 ou 12% de 20%, né? Chegou-se à conclusão de que 20% do lixo coletado em Rio das Flores é reciclável. Eles já conseguem fazer a reciclagem de 11 ou 12%. Então, está muito perto de atingir a etapa, né, os 20% do município. É o município que mais recicla dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso é sustentabilidade. Então, quer dizer, vai estar lá no PPP da escola esse projeto. Eu tenho de colocar isso lá. Então, se na minha missão eu estou falando que eu vou ter algo de sustentabilidade planetária, eu preciso fazer alguma ação, né, no meu plano de ação, nas minhas diretrizes pedagógicas, eu preciso colocar isso em prática. Não é apenas alguma coisa que não vai dialogar com o restante do corpinho do PPP. Então, minha visão e minha missão tem que dialogar com o corpinho do meu PPP, certo? Se a gente dialogar com valores, né? Quais são as qualidades, as nossas qualidades, quais são nossas virtudes. A gente está falando de avaliação externa, então posso mostrar o valor da minha
da minha instituição, quando eu estou colocando que os nossos índices estão bons, né? Então, é um valor que prepara para, né, para o ser no mundo do trabalho, para o ser, né, reconhecido enquanto pessoa, para o ser enquanto diferença. Esses são valores. Tá ali, valorização e respeito às pessoas. Então, nós estamos dialogando não com diferença, estamos dialogando com diferença cultural, não com deficiência cultural. Beleza? Aí, Denise até colocou aqui, só a título de curiosidade para todo mundo, qual é a missão e a visão da Escola Municipal Santa Teresa. Essa é um PPP, a Denise tirou de lá e colocou aqui. Qual é a missão de Santa Teresa? Promover uma educação de qualidade, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres, preparados para a vida em sociedade. Então, beleza. O que eu quero? Né? Qual é vamos dizer assim, a justificativa, né, da relevância dessa escola para dentro do município em que ela atende, né? O que ela quer da sua clientela, do seu público-alvo? Vou contribuir para a formação de cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres. Ótimo. Então, as nossas diretrizes pedagógicas lá embaixo têm que dialogar com isso aqui. Então, tem que planejar aulas, né, ter um plano de curso, um plano de aula que vá fazer com que as crianças e adolescentes se tornem cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres. Por isso que não eu tenho que dialogar o tempo inteiro, né, o que começou aqui em cima vai dialogar. Se a gente tem uma prática pedagógica que é tradicional, unilateral, né, de cima para baixo, com certeza não está formando o cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres. Tá certo? Então, é esse o diálogo que a gente precisa ter. Né? A gente tem, muitas pessoas falam sempre que parece que o PPP é algo que não existe, né? Parece que é uma questão de fantasia, uma utopia. Mas não, a gente só faz utopia, né? Ele só se torna utópico quando ele é direcionado verticalmente, não de forma horizontal. Então, a gente tem que preparar sempre as pessoas, né? Nós nos formamos na sistematização do processo de ensino-aprendizagem. Então, a pedagogia é isso. Qual é a melhor metodologia para que eu torne o cidadão crítico e consciente de seus deveres e direitos? Isso é pedagogia. Né? Eu vou ensinar um determinado conhecimento, determinado assunto, mas que tenha relação intrínseca com aqui, né? Eu torno o cara preparado para a vida em sociedade, então eu não vou trabalhar o individualismo, não vou trabalhar competição, não vou trabalhar ranqueamento, porque eu não estou preparando esse cara para conviver em sociedade. Estou vivendo ele com ele mesmo. Beleza? Então, isso tudo a gente precisa dialogar, essas hipóteses, né? A gente precisa trazendo lá e cá. Na visão, a gente precisa entregar para a sociedade um exemplo de boas práticas através de ensino de excelência. Como assim excelência, né? A gente precisa entender que nós estamos no mundo, né, da educação 5.0. E aí, como é que essa educação 5.0 ocorre? Ótimo, quais são meus recursos? Aí eu vou dialogar com o que está lá, com as etapas, né? Qual o recurso para eu poder fazer o ensino de excelência? Né, promover metodologias diferenciadas. Aí eu tenho pouco recurso, né, em termos de equipamento concreto, mas eu tenho algo que ninguém tem, que é um bom profissional. Eu acredito sempre que o bom profissional, ele supera qualquer tecnologia. Porque até mesmo para a gente usar a tecnologia, eu preciso ser um bom profissional. Então, o bom profissional, ele vai ter estratégias diversas para, mesmo apesar da falta de recurso, ele ter um ensino de excelência. É claro que se tiver recurso, a gente se sai um pouquinho melhor, né? Comportamento ímpar. E ali, questão de valor, né? Ética, moral, respeito, excelência. Ótimo, né? O que a gente precisa? Ética. Trabalhamos com elevado senso de compromisso, seriedade e respeito em todas as ações. Então, pratica-se o que está escrito, né? Nós, enquanto conjunto de equipe, eu acredito que quem foi do PIBID na edição passada tem aproveitado isso muito bem. Outro dia eu cheguei a comentar, não lembro onde eu cheguei a falar sobre, né? Que eu falo assim, foi um baita no aprendizado, principalmente para mim. A gente conseguiu fazer um trabalho coletivo e ético. A gente ia para dentro do sábado, a gente reunia todo mundo e discutia as coisas que estavam vendo nas escolas e estavam muitas vezes desagradando.
né? E a gente tinha tanto o Max quanto a Fabiana que estavam presentes na primeira edição, eu e Denise, a gente viu o crescimento que foi trabalhar dessa forma. A gente apagava incêndio, tinha conflito, mas aprendemos a trabalhar de forma ética. Então, isso é algo que a gente vai levar para a vida. Então, a ética, é o que eu sempre brinco e falo a mesma coisa, aqui, entre nós, eu defendo, nós nos defendemos, né? Aqui dentro eu posso brigar com vocês, aqui dentro eu posso discordar da Denise, mas não que essa discordância vai me fazer, do lado de fora, falar mal da Denise. Do lado de fora, eu defendo a Denise com unhas e dentes. Aqui eu posso até dar nela. Assim, porra, Denise, acorda, caralho. Né? Mas do lado de fora, defendo com unhas e dentes. Tá certo? Isso é... Oi, filho. Você bate mesmo, doído, hein? Elas é que não sabem. Vamos lá, deixa eu só completar aí. Você falando a questão da ética, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que esse ano a gente não falou muito sobre isso, não, né? Esse ano, da questão ética, do que eu vejo na escola, eu acho que a gente não falou muito sobre isso. Então, vamos começar a falar agora pelo PPP. Vocês vão receber o PPP da escola para fazer uma análise. É fazer análise e não é para divulgar o PPP para os outros, para dizer assim, olha o PPP da escola tal. É o que a Mônica falou, ética. Vocês estão recebendo, o que vocês receberem da escola de documentação, que agora a gente vai começar essa análise, é o que a Mônica falou, é para analisar e morreu aqui, né? A gente vai discutir aqui, é uma questão nossa de estudo, uma questão pedagógica. Não é para pegar o documento ou pegar algum resultado que a gente for analisar e sair falando da escola por aí, né? Temos que ter ética. E aí eu falo até em outra coisa, respeito, né, as pessoas que estão lá, que vão nos receber, foi o que a Mônica falou. Ano passado, quem trabalhou do PIBIT sabe disso, a gente tinha situações que a gente às vezes não concordava, mas eu falava para elas, nós não podemos influenciar e nem chegar para a direção e falar se está certo, se está errado, não é o nosso papel. O nosso papel é analisar, para lá no futuro, quando eu for diretor, eu não fazer aquilo. Ou, lá no futuro, quando eu for professor, eu não vou fazer aquilo. Eu não estou lá para observar e sair falando por aí. É só para vocês ficarem bem, quem está entrando agora, saber dessa questão ética, que para a gente isso é muito importante. Eu sempre falei isso ano passado, porque que fizer eu falo sempre isso para todo mundo, questão ética. Se eu contar um segredo para minha mãe, já não é mais segredo. Porque ela vai contar para a melhor amiga dela, que vai contar para a melhor amiga dela, e assim que a coisa se espalha. Então, tem que discutir alguma coisa? Vamos discutir na reunião. Vamos falar aqui. Acabou aqui, morreu o assunto. Essa questão de ética e respeito tem que ser muito bem pensado, porque uma que fizer uma coisa errada, ela estraga o programa como um todo, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Uma ação de uma de vocês pode prejudicar todo mundo depois. É isso, Mônica. É isso aí, Denise. Obrigada, tá, Denise? Bom, a questão aí é justamente isso, acho que a gente aprende muito, porque não adianta a gente falar que vai trabalhar em equipe, né? A gente tem que trabalhar em equipe, se a gente não aprende a trabalhar em equipe. Então, eu vejo, assim, que momentos como esse, né, os programas, eles nos dão a possibilidade de realmente trabalhar em equipe. Então, a gente está lidando aqui, não somos só, né, não estamos na situação, né, de professor e estudante. Não é isso, aqui a gente congrega a mesma questão, né? Nós temos funções e cargos diferentes? Temos, mas a gente está entendendo o processo como bem um conjunto. A gente está aqui, tá vendo? Então, eu e Denise, estamos professores, supervisores, os preceptores e vocês. Então, a gente está num processo, num contínuo, sabe? Não fazer pedagógico fica contínuo. Então, isso, eu penso que nada substitui essa possibilidade da gente aprender de forma ética a olhar as coisas, né? Olhar os assuntos educacionais. A gente está aqui lidando com profissionais, né, da educação, com professores que estão com o pé no chão da escola básica. Então, a gente tem muito que agradecer a eles, que sem eles o programa não existia. Sem vocês, o programa não existia. Então, essa união de trabalho em conjunto faz com que a gente se torne, né, uma equipe cada vez mais forte e sólida. Eu vou voltar a falar, aqui dentro,
a gente vai discutir nossas diferenças e a gente vai chegar a um denominador comum que seja bom para todo mundo. Mas lá fora, a gente vai defender com unhas e dentes quem trabalha comigo, meu local de trabalho, as pessoas que estão ali congregando o mesmo objetivo junto comigo. Né? Essa é a questão, né, que a gente discute moral, né, filosoficamente, torna-se tão impossível, né? Mas a gente tem questões que são éticas, né? Vamos discutir noção de certo e errado, bom e mal. Então, beleza, o que é a moral para aquele estabelecimento de ensino? Então, o que é certo e errado para aquele estabelecimento? Quais são as regras sociais? Então, a gente só aprende a viver em sociedade se eu estiver em sociedade e se eu puder fazer parte desse mesmo processo, né? Hoje, muitas escolas, elas fazem assembleias infantis, não sei se vocês já viram, mas as assembleias infantis são ótimas para aprendizado disso aí, de respeito, de ética, de moral, de estabelecimento de argumentos, né? Então, as crianças vão lá e fazem valer os seus direitos e deveres enquanto cidadãos que convivem dentro de um estabelecimento educativo. Então, elas vão fazendo seus pleitos, vão anotando, vão recebendo, né, devolutiva da instituição de ensino, vão contra-argumentando e vão chegando num denominador comum. Aí você fala assim, pô, mas isso não é conhecimento escolar. É sim, estou preparando essa criança para a vida em sociedade, né? Se a gente já estivesse fazendo isso há tempos atrás, há mais tempo, com certeza seríamos adultos hoje que saberiam o valor do voto, né? E a gente teria mais discernimento, né, na hora de votar. Eu gostei muito de algo até que o Padre Medoro colocou na rede social, que na hora que você for votar, né, para ontem, no caso, não se esqueça que você não vota para você, né? Pensa nos pobres, pensa na classe social que mais precisa. A gente, graças a Deus, né, todo mundo aqui, a gente, quem não tem emprego, tem pessoas que ajudam, né, a se manter, tem uma casa, todo mundo aqui tem casa para morar, comida para comer, e a gente tem que pensar muito quem é o público-alvo das escolas que a gente atende, e o que eu quero que eles sejam, né? Então, quando a gente pensa num futuro muito próximo, a gente quer que a EJA acabe, pelo menos é o que eu penso, de boaça, né? Eu quero que essa modalidade um dia, ela não exista mais, ela não precisa existir, porque eu vou ter sucesso no ensino regular. Eu vou fazer com que as crianças todas aprendam no ensino regular, né? E aí a EJA não faz mais sentido de existir. Mas a EJA só existe porque é cada vez mais crescente o número de crianças que não aprendem no ensino regular. E aí são mandados para a EJA. Então, o que a gente quer? Né? Porque a gente está cumprindo apenas um processo obrigatório? Enfim, aí a gente fica aqui divagando nas questões. Respeito, questão da excelência, melhoria contínua, está ótimo. E aqui nós temos umas orientações para vocês. Logo depois, gente, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz sempre. Vou colocar esse slide, né? Eu transformo em PDF para ficar mais fácil, fica até mais leve. Coloco lá no grupo, que aí vocês vão ter essa coisinha aqui para vocês olharem. Então, vocês vão ter acesso ao PPP das escolas. Então, o que a gente precisa? Inicie o texto contextualizando a escola, né? Você ainda não conhece a escola. Para alguns, a escola já é conhecida, para outros, não. Então, vai lá, conhece a escola através do que está escrito, vê a sua missão, seus valores, a sua localização, o perfil da clientela que atende, os turnos de atendimento. Tem muitos PPPs que trazem a formação do profissional, né? Tempo de trabalho, faz uma tabela, né? Mostrando quem são os professores, qual é a formação de cada um. Enfim, aí a gente vai ter um panorama de que é a escola que vocês estão inseridos dentro dos programas. Tá? Aí isso aqui é só uma sequência para vocês poderem se direcionar, né? Claro que na hora que vocês olharem o documento, outras coisas podem saltar aos olhares e vocês podem também julgar interessante colocar. E aí aqui tem a Denise foi até bem clara, né? Não é para responder as questões, tá, gente? É para poder fazer um texto. É, porque senão elas começam a perguntar. É para responder as questões? Não, aqui eu falei assim, é um roteiro de estudo, tá? Isso, é isso aí. É um roteiro de estudo que está ali. Qual é a proposta da escola para a educação das crianças? Ah, beleza, ela atende apenas a educação infantil, tem educação infantil fundamental, primeiro segmento. Como é que é a proposta? Né? Qual é o olhar desse PPP para essa proposta? Né? A diretriz pedagógica que estava lá, né? Dos itens. Qual é a metodologia? Está explícito? Não está explícito? Qual é a metodologia que a escola utiliza? Para muito, pelo menos, eu já vi algumas que está delineado lá.
A metodologia, né, embora não possa ser chamada de metodologia, mas a estratégia e pedagogia de projetos, ponto. Qual é a visão, missão, valores da escola? Está lá também. Proposta para educação infantil, fundamental, se tiver ensino médio, os princípios filosóficos, critério para avaliação, as diretrizes pedagógicas, quais são os recursos, enfim, eu acredito que dê para vocês brincarem um pouquinho, né, com esse PPP e com as orientações que a Denise muito sinteticamente colocou aqui. E aí a gente pediu, né, a gente pensou que o ideal seria que vocês montassem uma resenha crítica, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que vocês apresentam o PPP da escola da escola campo, né, que está recebendo vocês também deixam ali a sua opinião. Então é ali que a gente consegue, não é só um resumo daquilo que vocês viram no PPP, né? É um resumo aliado a um posicionamento crítico que você tem em relação ao que você viu. Então, o que a gente apresentou aqui, brevemente, foi uma concepção teórica do que é o PPP, né? A gente trouxe o texto do Gadotti. Se você for na LDB, você não vai ver nada que consiga esmiuçar mais o PPP, está muito sutil, lá não, nem fala sobre PPP, só fala que é obrigatório fazer. Então, é o Gadotti mesmo, pega aí o que Denise falou em didática, em gestão, depois que a Júlia também colocou, vê o que é essas pontuações teóricas que vocês têm, que te ajuda a olhar a resenha. Veiga também fala. Quem? Veiga. Ah, Ilma Passos, né? Isso. Tá. Ela também fala bem sobre PPP. Beleza. Danilo Gandim também, né? É. Então, se quiserem aprofundar mais, está aí até uma dica para que vocês possam se preparar para futuros concursos, beleza? Então, no mais, é isso aí. Então, é isso que a gente acredita sempre e sempre. Né? A gente quer uma educação que nos ensine a pensar, não a obedecer. A gente sabe que emancipar a mente dá trabalho, claro que dá, mas a gente tem que começar com a nossa primeiro, tá certo? Só depois que eu emancipar a minha mente, eu consigo fazer com que o outro também se liberte das amarras que os prendem. Então, a gente vai fazendo isso cadinho por cadinho. Uma hora, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas a gente tem que começar de algum jeito, de algum lugar. E a gente está começando por aqui. O que a gente escolheu foi ter esses programas dentro do curso, para a gente poder começar a ampliar, né, para mais do que simplesmente os componentes curriculares que vocês têm acesso, mas que a gente possa vivenciar na prática alguma coisa que a gente acredite na teoria. Tá bom, gente? Mônica. Diga. Estão perguntando a entrega. Vamos deixar a entrega para o dia 30, para eles terem 15 dias? Analisar? O que você acha? Ah, Denise, eu pensei em uma semana, cara. Ninguém nem tem prova para fazer. Mônica, não seja ruim. Dia 30 tá bom. Tá bom sim. Então, 30 de novembro a entrega. Aí, deixa eu aproveitar, Mônica, que elas perguntaram sobre isso. Hoje eu andei analisando lá, acho que a Mônica também já andou analisando os arquivos que vocês enviaram. Então, nós fizemos o Max até tinha pedido, né, um modelo de relatório. Então, esse modelo é que vocês vão utilizar daqui para frente, né? Pode tirar, a Mônica, você coloca junto, Mônica, depois com a apresentação? Aquele modelo de relatório? Coloco sim. Então, vocês podem, quem não tem como digitar, pode imprimir e fazer manuscrito, mas lá dentro daquele formulário do modelo que está lá. Quem tem como digitar no computador, tira as linhas e digita dentro daquele formato, tá? Para a gente começar a padronizar também nossos documentos. E aí, então, fica para o dia 30, né? E, Mônica, antes de acabar também, falar com os supervisores para eles ficarem, né? Para a gente conversar com eles quando acabar a reunião. Deixa eu fazer a chamadinha aqui, Mônica. Claro. Vamos lá. Elohândra, está aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu te ajudar, Denise. Não achei, não. Tem um criando e inventando aí, quem que é? Elohândra não está, não.
E a Monique está lembrando ali que eles têm que entregar TCC dia 1º. Vamos Na dar um tempo, verdade, então, Maia. eles têm que defender o TCC, eles têm que entregar até o final de semana ele agora, né, gente? Então vamos deixar, então, vamos estender para dezembro, Mônica. Beleza, para mim sem problema, Denise. Pode ser dia 7? Dia 7. É o Aí tem uma semana. Isso aí, a mais. Dia 7, então, de dezembro, tá? Beleza. Aí depois do TCC, vocês têm um tempo para quem... Mônica, então Oi. vamos lá. Elohandra, você viu aí? Não. Ah, me ama agora, né, Monique? Quando eu cobro, não me ama, não. Lídia, você viu? Não, a Lídia estava com problema de internet, já estava na rua. Tá, Simone Franco. Estava aqui. Tava? Deixa eu ver. Não Não, vi, não não. tá. Também não vi. Amanda. Não. Eliane. Não. Kleber, eu acho que está aí agora, né? Sim. Eu vi ele entrando aí. Kleber tá. Ana Evelyn. Não. Lara. Não. Ana Carolina Lemos. Oi? Ana Carolina Ah, Lemos. escola. Tá, não. Não. Ela. Não. Joyce. Não vi. Também não vi a Joyce, Não, não. não. Beleza, Cleide. Mariana Alves Menezes. Não. Camila dos Santos Ernesto. Estava aqui. Tava? Aqui. Ela que é criando e inventando? Não, é a Carla. Carla Ribeiro. Ah, tá. A Carla que é o criando e inventando? Isso. Então é só isso, acabou. Beleza, tia? Você, eu acho que não está faltando mais ninguém também, não. Não. Nada, Ok, eu só estava com isso. dúvida nas pessoas que ela cantou aqui agora, entendeu? O resto tá tudo certo, né? Tá bom? Vai eu. Pronto, Denise? Tá joia. O Kleber, não esquece de colocar Denise já Ah, sabe meu que vai tá, gente? É só as pessoas que estavam em dúvida que ela chamou pelo nome agora, tá? Quem eu não chamei é porque eu já marquei que está presente aí, tá? Beleza. Só para ficar tranquilo. É. Depois eu vou mandar, então, lá no grupo o evento do dia 18, mando lá o modelo de relatório e mando também o slide de hoje, tá? Na resenha. E dia 30, só antecipando, né? No dia 30 de novembro, nós teremos nosso simpósio de pesquisa, tá, gente? Aí, nesse dia, excepcionalmente, a gente não vai ter reunião aqui, mas eu vou pedir que vocês participem conosco do simpósio, até porque a gente vai ter a participação de uma professora da UNB, e são quantas pessoas que ela vai levar? São 4 professoras da UNB. São 4 professores da UNB. E o mais legal é que elas são, além de professores, né, são professores de educação básica, e elas vão levar todos os temas dela são relação com Vygotsky, né, elas discutem a teoria histórico-cultural dentro da educação básica. Então, uma vai levar sobre alfabetização, outra vai falar sobre música, e aí vai ser bem bacana para a gente poder... Educação infantil, aí a gente vai... Tá bem legalzinho para a gente colocar. Fran, vai ser no horário, vai ser à noite, tá? Vai ser às 19 horas. Aí depois eu vou divulgar também, mesma coisa, eu pedir que os professores e preceptores me ajudem a divulgar, o pessoal da rede, que aí quanto mais gente a gente tivesse, essa escuta, nossa voz ecoa. Então a gente tem a possibilidade aí de a gente ter mais escuta para a gente poder fortalecer o nosso processo educacional. Tá bom, gente? Mais algum recado, Denise? Não, Mônica, eu acho que agora eu acabei, né? Não, eu acho não, Denise. Você tem que ter certeza. Agora é conversar com os supervisores. Então, tenho certeza. Não, Tenho apesar que... Ô, Denise, o pessoal se penteou para tirar foto, cara. Sacanagem. Claro. Olha lá. Chique essa gente. Tá lindo. Primeiro, antes da tia Lucimere, abre a câmera aí. E vou fazer 2 vezes, viu? Mônica, a Maristela está querendo falar aí. Oi, Maristela. Eu só queria perguntar com relação ao horário das reuniões. Não vai ser um horário fixo, não? O nosso, hoje, excepcionalmente, eu fiz esse horário para o pessoal do 8º período poder participar. Que eles têm questão de estágio, entendeu? Com a professora Lucimere, que aí não atrapalho a vida deles também. Tá bom? Ah, tá.
Mas então vai ficar às 7 horas a reunião. Mas tá bom? Eu tenho um compromisso na segunda-feira, aí eu estou ajustando o horário para eu saber certo. Então tá, beleza. Tá? Então tá bom, obrigada. Falou. Gente, abre aí, vamos lá. Sim. Malvina, se puder abrir. Tatiane, abre aí. Oséias, Miriam, Kleber, Carolina. Ih, mas ficou maneiro essa aqui. Quem tá voltando aqui? Kleber, abre essa foto. Malvina, só tá faltando tu. Caraca, ó. Tá lindo isso aqui. Tá aberto, ué. Eu tô vendo, Kleber. Olha aí, tá faltando gente, tá? Depois eu despeço vocês. Os professores supervisor fiquem, tá bom? Então, vamos lá, olha para a câmera. 1, 2, 3 e... Fazendo a revelação em 1 minuto. Ô, Kleber, não esquece não, hein? A margem Pode aí... deixar, não esqueço, não. Agora ficou com você. Não vou nem te pedir mais. Toda reunião você já sabe. A Mônica coloca a foto lá, você manda ela para mim arrumadinha depois, tá? Pode então, deixar. Alexia, beijo. Monique, deixa eu ver aqui, Thaís. Ó, Alexia, beijo. Thaís, beijo. Monique, Paloma, pode ir, viu? Andréia Alves, beleza, pode ir. Tatiane, pode ir. Miriam, Kleber, Jussiara, Kelly, Inara. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus. Jaqueline, Cleiton, Maristela, Josi, Francis Mara, Juliana, Paloma. Beijo para vocês. Boa noite, viu? O resto do povo fica aí, que a gente tem mais gente hoje. Vamos ver aqui. Ok, gente, vamos lá para a última sessão. 1, 2, 3, olhando para a foto. Ô, Karen, abre aí. Karen, Sheila e Ana Clara. Kelly, Camila, abre aí. Monique também. Aí. Matheus, abre aí. Boa noite, Milena. Milena, você abre sua câmera. Milena, abre a câmera aí. Ah, não mandei embora por quê, gente? Não mandei embora, gente. Ah, feia. Então tá. Então, olha aí. Olha para frente, um sorrisão. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ok. Deixa eu revelar aqui. Beleza, gente? Foi, viu? Gente, ó, verifica só os professores, supervisores e preceptores, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau. Abraço. Olha você lá. Como que é inconveniente? Meu Deus do céu, eu tô preparando. Que anda. Ela tá batendo, gente, socorro. Chama a polícia. Vai tomar um banho logo. Eu acho que já saiu todo mundo, mano. Também olhei ali. Acho que só estamos nós agora, né? Denise, é para eu ficar? Fátima, é, para ficar, Fátima. Vai embora não, Fátima. Você é professora supervisora, Fátima. Fica. Vamos lá, tá, Fabiana. Denise, Fabiana, Fátima, Francis Mara, Max, Silvana e Rosália. Estamos todos. É isso, então. Vai lá, Denise. Eu? Você que mandou isso ficar, pô. Hein? Vai lá. Agora eu tenho que explicar o que é, né? Exatamente. Vamos lá. É porque nós vamos dar mais serviço para vocês, que nós amamos vocês muito de paixão. Vamos lá. Primeiro, o relatório é para quarta-feira, dia 19, né? Hein? O relatório é para dia 19, quarta-feira. Eu acho que eu não marquei data para vocês, não, né? Marquei, não.
Ah, tá. Tá? Não marquei data, não. Agora, vamos lá. O que a gente estava pensando? mas aqui, o relatório Nós conversamos... Fala, Max. Só em fevereiro? Hein? O relatório não é fevereiro, né? Relatório? É. Não, Max, que fevereiro? Tá maluco?